E aí, beleza? Imagina você está andando por uma floresta e no meio dela uma escadaria com uma porta no final. Isso acontece em China Zero Butcher Block, uma das temporadas mais sombrias dessa série, onde uma garota descobre que no meio do parque abandonado tem uma misteriosa escadaria. Só que ao mesmo tempo vive um drama com sua irmã e vai descobrir que por trás destes mistérios esconde criaturas sombrias e muito bizarras. Que viagem é essa, velho? Alice é uma assistente social e junto com sua irmã Zoe se mudaram para a pequena cidade de Garrett, no estado de Indiana. E seriam inquilinas de Louise, uma taxidermista cigana que tinha um simpático gato egípcio chamado André. E iria acolher as duas até conseguirem um lugar melhor. Pois para Alice era um recomeço, já que teve alguns problemas com sua mãe, atualmente internada em um hospital psiquiátrico, e sua irmã Zoe estava passando por uma recuperação, pois era dependente química e tinha sérios problemas mentais, que no qual já tinha passado por várias clínicas e parece que seu problema não tinha cura. E no dia seguinte conheceu seu colega de trabalho Nathan, e como iria trabalhar no conselho tutelar da cidade, foram para uma parte da cidade chamada Bloco do Açougueiro, pois a principal fonte de renda no passado era um frigorífico administrado por Joseph Peach, que talvez o empresário mais rico que a pequena cidade já teve, mas misteriosamente desapareceu e encerraram as atividades do frigorífico. E aquela região se tornou uma área pobre, pois sem fonte de renda, não tinha educação, nem saúde e muito menos obras públicas. Uma área precária e cheia de problemas sociais. Que a única coisa legal para Alice eram as artes de rua. E o seu colega de trabalho Nathan também contou uma história que sempre contavam sobre aquele lugar, onde um casal, Ben e Kara, que tinha acabado de grafitar um muro, saíram em direção ao parque, que há muitos anos estava abandonado, onde deram uns beijos e iriam curtir o passeio. E neste parque a vegetação tinha tomado conta do lugar. E foi lá, em meio a este passeio, que viram algo extremamente curioso: uma escadaria com uma porta no final. Sim, e esta era uma história real, pois muitos diziam que já tinham visto, e até policiais da cidade já alertavam para não saírem sozinho naquele lugar. E Nathan disse a ela que se um dia ela visse, não era para ficar parado olhando, muito menos chegar perto, e de forma alguma subir naquela escadaria. Que se alguém dissesse isso pra mim, aí sim que eu queria subir só pra ver o que tinha. Mas na história, Ben ficou assustado e queria ir embora, mas no meio do caminho, Kara avistou algo na floresta. Alguém baixinho de capuz observando na mata. Mas a garota estava com muita curiosidade de saber o que era. Já Ben acabou indo sozinho. E lá no meio do parque ele avistou um anão de máscara e capuz vermelho, com um martelo de carne na mão. E não deixou ele escapar, onde caiu no chão e este anão o atacou com um martelo. E Kara também desapareceu, sendo as únicas informações sobre este caso. Mas ao chegarem na casa para um suposto maus tratos, conheceu a mãe, que era um pouco estressada, e a garota. Mas o que chamou a atenção de Alice nem foi a conversa que teve com a pequena Izzy, mas um barulho na parede e um buraco enorme. E algo peculiar aconteceu ao chamar Nathan para ver. A porta do quarto foi trancada e só se ouviu o grito da mãe e a filha, e ambas, ao abrirem a porta, desapareceram. Oh my god. What? Chamaram a polícia para isso, mas o oficial Loki não estava acreditando muito que eles tinham sido levados, pois às vezes quando o conselho tutelar aparecia naquelas regiões, as mães costumavam fugir e reaparecia algumas semanas depois. Então deixaram o caso de lado por enquanto, que uma hora ou outra iria aparecer. Mas para Alice aquilo era algo estranho e queria descobrir o que estava acontecendo. Contando para sua irmã e voltando naquela noite no local, que apareceu uma maluca com a tesoura na mão. Mas depois de se livrarem delas, ficaram as duas procurando a pequena Izzy. E foi nesta que aquele anão fantasiado de capuz vermelho apareceu para Zoe. E ela, achando que era a Izzy, começou a correr atrás dele. E Alice foi até o parque, que já estava errada 2 vezes. Primeiro por estar ali sozinha
sozinha e segundo, que foi avisada de não entrar naquele parque, pois era muito perigoso. E para deixar a gente ainda mais confuso com Zoe e Alice entrando no parque, ele apareceu para Alice, Joseph Pitt, o milionário da carne da cidade que estava há décadas desaparecido, dizendo que só estava ali caminhando, pegando um ar fresco, pois afinal era dono do parque e sempre que podia caminhava por ali. E Zoe, pois bem, deu de cara com um anão em frente à escadaria, que se não bastasse as loucuras desse primeiro episódio, ela foi encostar nele e descobriu que ele estava comendo um coelho vivo. E já iria atacar ela, mas o impressionante foi o que aconteceu depois. Uma criatura abriu a porta e apareceu para ela. Que coisa absurda. Sim, aquela parte que ficamos pensando o que será que está acontecendo neste lugar, e acabou amanhecendo e Zoe apareceu para Alice horas depois, extremamente assustada. E ao chegar em casa, queria sair daquele lugar o mais rápido possível, pois na sua cabeça estava delirando e poderia ser reflexo da sua dependência química ou de seus problemas mentais. E mesmo Alice pedindo para ela ficar naquele papo de ajuda entre irmãs, ela decidiu ir embora e pegaria um ônibus. E Alice foi falar com Louise e descobriu que várias pessoas simplesmente desapareciam na cidade. E ela até estava escrevendo um livro sobre isso. E para piorar, viu que a família Pitt desapareceram há mais de 60 anos atrás. E alguns deles ainda estavam por aí, matando pessoas misteriosamente. E foi nesta que ela perguntou quem era o cara de chapéu. E ela disse que era o Joseph Pitt, o dono da antiga fábrica. E se ele estivesse vivo, hoje teria mais de 130 anos. E foi a parte que ela ficou sem entender, pois tinha visto ele no parque, que eu fiquei pensando que poderia ser alguma alucinação daquele lugar. Mas quando Zoe estava aí esperando o ônibus, ele apareceu para ela. My name's Joey. Zoe. Nice to meet you. Zoe. Alice contou tudo para Louise, que foram até a casa novamente para ver se achava alguém. E depois no parque, onde supostamente ela viu o tal Joseph, que Louise contou sobre eles, que na verdade os Pitt começaram a desaparecer depois do assassinato da filha deles. E um a um foram sumindo, acabando com toda a renda dos trabalhadores da cidade. E quando foram procurar Joseph, a casa estava completamente vazia, mas encontraram algo tão bizarro no porão que até queimaram a casa toda. E de novo o anão apareceu e ela foi atrás dele achando que era Izzy, mas viu uma pessoa junto com o anão e andando em direção à mata. Foi nesta que ela avistou também a escadaria e eles entrando na porta, que ficou extremamente curiosa com aquilo. E detalhe, quem não ficaria, né? E começou a ter uma dor de cabeça enorme e desmaiou e a tal escadaria desapareceu. Mas... E foi Joseph que acordou ela, depois disso apenas perguntando se ela acreditava em Deus, que nesse momento tiveram uma rápida conversa, mas ao sair ele disse que não precisava se preocupar com Zoe, do que ela estava melhor do que Alice imaginava, desaparecendo logo em seguida. Nessa chamou os policiais, os mesmos que ela chamou para a casa de Izzy, que claro, novamente não levaram a sério todo aquele papo de escadaria, portas e um cara que desapareceu há mais de 60 anos atrás. Então o lance foi voltar para casa. E lá, em meio aos animais empalados da senhora Louise, Zoe estava em pé, com outra roupa e mostrando muita alegria, pois disse a Alice que agora estava completamente curada e nunca mais teria problemas na cabeça. Que nesse momento ocorreu algo estranho com o policial Luke. Aquela mulher das tesouras estava correndo de um cara bem vestido com um taser na mão, que deu um baita choque nela bem na frente da viatura, mas este cara sabia quem era o policial Luke e sobre seu pai, dizendo que ele tinha cheiro de rato, e neste levou
voltou para ficar detido por desacato, ficando preso em uma cela junto com outro detento. Já Alice disse que esquizofrenia não se cura da noite para o dia e achou muito estranho ela parecer bem vestida. Mas ela disse que encontrou um homem que falou com ela e parecia um sonho, onde ela estava em um lindo e calmo lugar, e as vozes em sua cabeça foram se acalmando, e depois disso estava totalmente curada. E agora ela, como irmã mais velha, iria cuidar de Alice. Já aquele cara dentro da cela arrumou uma briga com outro detento, que apesar de ser maior que ele, fez algo terrível. Além de o matar dentro da cela, fez um buraco em seu estômago, comendo suas entranhas completamente pelado. E Luke, ao verificar as celas, ficou horrorizado com a cena que viu. Já o pai de Luke era delegado e estava se livrando daquele problema, entregando aquele cara para os federais. Mas Luke ficou com uma pulga atrás da orelha com aquele cara e a situação, e na noite que iria ser transferido, seguiu o carro dos federais. E olha que pararam na frente do parque abandonado e liberaram, devolvendo até suas roupas. E ele entrou tranquilamente no parque abandonado. Claro que Luke não ia deixar isso quieto e foi atrás dele, e foi nesta que quase explodiu sua cabeça de dúvidas, pois viu os dois homens subindo a escadaria e não acreditou que Alice estava certa. E ela, por sua vez, recebeu um convite peculiar para se juntarem a um jantar diferente, que seria feito no meio do playground do parque. E ao chegarem lá, tinha uma mesa grande com várias pessoas sentadas. Que loucura! Bom, nesse jantar, Joseph era o anfitrião. E sem entender muito, ela e Louise se sentaram à mesa, já perguntando a Joseph o que ele exatamente fez com sua irmã, que disse que era um procedimento simples, mas muito eficaz. E Alice, achando que todos ali estavam fingindo ser os Pitts, que seria impossível aquela família estar toda viva. Mas sim, na verdade, eram eles mesmos. Até Louise confirmou. A família toda estava lá e até a vovó estava sentada do seu lado. E ali estavam comemorando que, apesar de ser um dia triste, a partida das duas filhas levadas, que nunca mais retornaram para casa. Mas Alice não estava interessada em nada do que ele estava dizendo, só querendo saber o que ele fez com Zoe. E foi exatamente isso que ele mostrou, paralisando ela na mesa e fazendo um procedimento bastante agonizante, abrindo um buraco em sua cabeça, sem ela sentir nenhuma dor, nem mesmo o sangue escorrendo em seu rosto. Mostrou que ele, através desse procedimento, conseguia retirar qualquer trauma, principalmente os mais profundos, como ela sofreu junto com sua irmã no passado, quando sua mãe, com problemas mentais, esfaqueou sua irmã na sua frente. E esse trauma estava lá só esperando para se revelar, e ela se tornaria igual a sua mãe e sua irmã. Mas se ela subisse as escadas e entrasse para a família, tudo aquilo poderia ser tirado, mostrando que em seu cérebro vivia uma criatura da loucura, acordando minutos depois no que parecia ser um pesadelo, com uma mesa cheia de carne podre nela. Enfim. E essa foi a primeira parte desta temporada de Channel Zero. Espero que vocês estejam gostando, pois pretendo trazer muito mais episódios para vocês. E apesar da gente não ter visto a segunda parte ainda, mas aqui tá fácil, hein? É simplesmente saírem desta cidade o mais rápido possível. Mas lembre-se, é apenas uma teoria. Bom, galera, este foi o Solucionando Filmes. Até o próximo vídeo. Valeu, é nóis. Fui!